Já parou para pensar que temos que equilibrar o bem individual e o coletivo? Continue comigo que vou te mostrar como analistas do comportamento estudaram esse dilema com um jogo que simula a competição por peixes no oceano. Imagina só a cena, um oceano enorme, cheio de vida, que é de todo mundo. Pescadores como nós dependem dele para sobreviver. A grande questão é, como a gente garante que vai ter peixe amanhã? É exatamente esse dilema que a gente vai explorar agora. Ok, vamos mergulhar nisso. Se coloque nessa posição. Se a gente pescar o máximo possível, garante o sustento de hoje. Mas e se todo mundo fizer a mesma coisa? O oceano pode simplesmente secar. Agora, se a gente pescar pouco, preserva o recurso, claro, mas talvez falte para nós enquanto a concorrência se aproveita. E aí, qual seria o plano? Pois é, essa encruzilhada estratégica tem até nome. É o dilema dos comuns. Ele acontece toda vez que um recurso que é de todo mundo, seja um oceano, uma floresta, ou até o ar que a gente respira, é usado por muita gente. A lógica é bem simples. O que beneficia uma pessoa agora, no curto prazo, pode acabar virando um desastre para todo mundo lá na frente. Para investigar como as pessoas lidam com esse dilema na prática, foi criado uma espécie de laboratório digital, um ambiente controlado onde cada decisão de pesca podia ser observada de perto. E esse laboratório é o jogo Keep Fishing. Nele, os participantes, todos universitários, entraram no papel de pescadores virtuais. O objetivo não era só pescar, não, era sobreviver num oceano compartilhado, onde os peixes são finitos e a competição é bem real. Agora, para a gente entender as estratégias que surgiram, primeiro a gente precisa dar uma olhada nas regras do jogo. E aqui vai um detalhe. Elas não eram iguais para todo mundo. E é aí que a coisa fica interessante. O desafio, olha, não era simples. Os jogadores precisavam sobreviver por 3 minutos. E para isso tinham que pescar para manter seus pontos de vida. Ao mesmo tempo, não podiam deixar o oceano sem peixes. E ainda por cima tinham que lidar com outros 2 pescadores virtuais disputando o mesmo recurso. Era um equilíbrio bem delicado. Mas calma, ninguém foi jogado direto na fogueira. O jogo tinha 4 fases de treinamento, que apresentavam os elementos aos poucos. Primeiro, era só aprender a pescar. Depois, a gerenciar a própria sobrevivência. Em seguida, a sustentabilidade dos recursos. E só no final, a competição. Assim, todo mundo chegou preparado para o desafio principal. E é exatamente aqui que o experimento começa para valer. Os participantes foram divididos em grupos, de forma aleatória, e cada grupo jogou com uma pequena, mas importantíssima mudança nas regras. Aqui está o ponto central do experimento. O grupo controle simplesmente ganhava uma moeda dourada por peixe. Normal. Já o grupo bônus recebia um extra, uma moeda verde, como um reforço por pescar de forma mais moderada. E por outro lado, o grupo multas era penalizado com uma moeda vermelha se pescasse rápido demais. E para deixar tudo ainda mais desafiador, o estudo teve 2 partes. Na primeira, o jogo era dificílimo. Os competidores virtuais eram super agressivos e o risco de acabar com os peixes era altíssimo. Já na segunda parte, o cenário mudava completamente. O jogo ficava bem mais fácil, com competidores mais tranquilos e um oceano cheio de peixes. Então, com todas essas variáveis na mesa, quem se saiu melhor? Vamos dar uma olhada nos resultados e ver o que aconteceu quando o tempo acabou. Vamos focar primeiro no cenário de alta pressão, o jogo difícil. Será que os bônus e as multas tiveram algum impacto de verdade quando a coisa apertou e a sobrevivência estava em jogo? E a resposta, olha, é bem surpreendente. Dá uma olhada nesse gráfico aqui. No cenário mais difícil, o grupo bônus, aquele que era incentivado a pescar com moderação, foi quem, no fim das contas, capturou mais peixes. E o grupo multas, que era penalizado pela rapidez, foi o que capturou menos. O grupo controle ficou ali, bem no meio. Então, sim, ficou bem claro que as consequências funcionaram. Elas realmente modelaram o comportamento dos jogadores. A penalidade levou a uma abordagem mais contida, enquanto o reforço positivo, curiosamente, levou a mais capturas. Mas, peraí, mais capturas? Isso não deveria acabar com o oceano? Exato. Parece que não faz sentido, né? Se o grupo bônus capturou mais peixes justo no cenário mais difícil, como é que eles não acabaram com o oceano e perderam o jogo? A resposta está numa estratégia muito, mas muito inteligente que eles desenvolveram. Eles usaram a tática de pegar e soltar. O jogador pegava um peixe, impedindo que os competidores virtuais pegassem, mas em vez de guardar, ele devolvia para o oceano. Com isso, eles ganhavam uma vantagem competitiva sem prejudicar a sustentabilidade do recurso. Genial, não é? E este gráfico aqui mostra exatamente isso. O grupo bônus usou a estratégia de pegar e soltar com muita frequência. O
O grupo controle também usou bastante, mas um pouco menos. Agora, olha só o grupo multas. Quase não usou. E por quê? Porque a penalidade era por ação rápida. E pegar um peixe, mesmo que fosse para soltar, contava como uma ação. A própria regra acabou desincentivando o uso dessa tática. Tá, mas e no jogo fácil? Bom, aí a história é outra. Quando a pressão diminuiu e os peixes eram abundantes, as diferenças entre os grupos praticamente sumiram. Todo mundo conseguiu pescar o suficiente, sem grande esforço. Isso mostra que as regras de bônus e multas só fizeram efeito de verdade quando o desafio era alto, ou seja, o dilema dos comuns fica muito mais sério quando os recursos são escassos. Ok, tudo isso é muito fascinante dentro de um jogo. Mas e na vida real? O que a gente pode aprender com esses pescadores virtuais para os nossos desafios do dia a dia? As conclusões são bem diretas. Primeiro, quanto maior a dificuldade, mais a gente presta atenção nas regras e consequências. Segundo, reforços positivos, como os bônus, podem inspirar estratégias novas que conseguem ser sustentáveis e competitivas ao mesmo tempo. Já as penalidades tendem a criar um comportamento mais conservador. E, por fim, isso tudo mostra como jogos podem ser ferramentas incríveis para entender decisões complexas. Uma dúvida que pode surgir é: será que os jogadores que já eram pescadores ou que jogavam muito videogame se saíram melhor ou pensaram em estratégias diferentes? Os pesquisadores também se fizeram essa pergunta. E a resposta foi 0. Não houve nenhuma correlação importante. A experiência que a pessoa tinha antes, seja com pesca ou com outros jogos, não teve impacto nenhum no desempenho ou na estratégia dela. O que realmente fez a diferença foram as regras do jogo e as consequências imediatas de cada ação. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Se pequenas mudanças nas regras, como bônus e multas, podem modelar tão profundamente o comportamento num jogo, que tipo de incentivos e consequências a gente poderia criar para gerenciar melhor os nossos recursos comuns na vida real? A resposta, talvez, esteja em projetar melhor as regras do nosso próprio jogo.